Fala, torcedor do São Paulo, mais um vídeo aqui para o canal. Vamos acompanhar aqui um trecho do F360 da ESPN Brasil. O pessoal analisando o São Paulo, essa partida ontem, amistoso contra o Cruzeiro lá nos Estados Unidos. São Paulo que está fazendo essa pré-temporada nos Estados Unidos e ontem fez a estreia da temporada. O jogo ficou 1-1 contra o Cruzeiro. Vamos acompanhar, né, o que a mídia falou aí dessa partida. Créditos na descrição. Tá chegando por aqui, não é inscrito, se inscreva. Se já é inscrito, deixa aquele like, mas agora bora pro vídeo. Temporada de Brasil, del fútbol brasileño, es primero está el Paulista, que son 2 meses, más o menos. Después viene, hoy estaba mirando el calendario, abril y mayo, ¿no? Cuando ya entramos en abril y mayo, tenemos un juego cada 3 días. En 60 días, tenemos un juego cada 3 días. Y ahí viene la parte más difícil entre Libertadores y Brasilerao. Ahora el Paulista, uno con el plantel que tiene, lo puede encarar. O sea, no hay problema, pero después viene lo más importante, que es entrada a Copa Libertadores, ¿no? Y las primeras, no me quiero equivocar, pero 8 o 10 fechas del Brasilerao, junto con la Copa Brasil. Entonces son 2 meses en donde, repito, vos jugás un partido cada 3 días. Y si haces el cálculo, estamos diciendo 20 juegos en 60 días, en donde definís muchas cosas. Entonces la pregunta que nos tenemos que hacer es si para esa situación la plantilla está preparada. Por supuesto, eso lo converso puertas adentro con la comisión. Preocupação do Zubeldia com a temporada, com o calendário, são realmente muitos jogos. E o primeiro é esse que a gente está vendo aí, amigo Breler. Olha o Matheus Pereira. E o Cruzeiro começou muito bem o jogo, fazendo essa pressão coordenada lá na frente. Tem um erro de passe do Sabino, mas é o Cruzeiro inteiro praticamente no campo de ataque. Olha ali, não tem ninguém no campo de defesa e algo que o Diniz valoriza, essa pressão alta, mas o Cruzeiro não conseguiu sustentar o ritmo por muito tempo dessa pressão. Logo ali, aos 10 minutos, já foi baixando. Com 15 minutos do primeiro tempo, o São Paulo já tinha o controle da partida, já era melhor, passou a ocupar mais o campo de ataque. O Lucas pela direita foi bem ali, tramando as principais jogadas do São Paulo. Como sempre. Como sempre, mas o Luciano participativo mais no meio da área, como de costume ali, chegando mais no atacante, no caso o André Silva. Mas o São Paulo foi melhor no primeiro tempo porque o Cruzeiro ainda terá questões para ajustar jogando com Dudu. O Eduardo teve um posicionamento, principalmente com o Cruzeiro sem a bola, aberto pelo lado direito. E quem fazia a primeira pressão eram Gabigol e Matheus Pereira. E assim que o São Paulo conseguia romper a primeira linha, era uma recomposição muito lenta, porque esses não são jogadores habituados a marcar lá na frente. Então é algo para o Diniz ajustar. Aí uma grande jogada do São Paulo, do Ferreirinha, para mim o melhor do São Paulo. Um Ferreirinha muito ativo pelo lado esquerdo. Fomos cruéis agora há pouco com o goleirão do Tottenham Hotspur. Que nome bonito. Tottenham Hotspur. E o goleirão histórico Cássio? Faltou reflexo. Foi mal nessa, hein? Faltou reflexo, mas é isso. Começo de temporada. Exato. E o desvio do Luciano ali mata... O Luciano desviou a 1,5 m dele. Não, mas é uma bola que um goleiro como o Cássio, que se tá ali no meio de temporada, eu dou desconto porque é o primeiro jogo da temporada, normal, o goleiro também tá em pré-temporada. Não tem falha nenhuma do Cássio ali. Não é falha, mas uma bola defensável. Acho que era pra defender. No meio do gol dá pra pegar. Mas acho que num jogo de um primeiro jogo da temporada é aceitável ter falhas, inclusive de goleiro. Mas, para mim, tem uma boa amostragem do Cruzeiro ali, de quando colocar a bola no chão, quando o Cruzeiro conseguiu sair do campo de defesa, e foram poucas as vezes em que o Cruzeiro conseguiu sair com qualidade, e principalmente fazer essa bola chegar lá na frente, vai ter gente para definir. O Gabigol, para mim, esteve abaixo, o Gabigol pouco participativo, e quando participou estava mal tecnicamente, normal também, o Dudu da mesma forma, mas é um Cruzeiro que... Para mim, a grande questão desse time é sem a bola. Como vai fazer para marcar, para recompor, e precisa ser muito bem ajustado, algo que o Diniz vai precisar trabalhar. No caso do São Paulo, gostei muito do Ferreira, ressalto mais uma vez pelo lado esquerdo. O William teve trabalho com ele, precisou
parar na falta e o Ferreira jogando desse nível. Porque se a gente imaginar o São Paulo com o Oscar, o Oscar tende a ser titular, mas vai tirar quem? E naturalmente vai sobrar para o Ferreira por ser o jogador de menos nome, pelo menos na cabeça do torcedor do São Paulo. Mas o Ferreira é o jogador de escape, de velocidade. O Zubeldia vai abrir mão desse cara? E o Ferreira jogando bem dessa maneira, é difícil de sacar do time. Então o Oscar tende a disputar mais com o Lucas e com o Luciano. E o Luciano mostrou ontem que é jogador de oportunismo, que é jogador de fazer gol de chegada na área. Oscar é outro estilo, um jogador mais articulador, mais maestro do meio-campo. Tem chegada na área? Tem, mas muito menos que o Luciano, que tem esse faro de gol de atacante. Então é algo para o Zubeldia ponderar. Hoje, por exemplo, pelo que apresentou e pela característica do time do Zubeldia, eu não sacaria o Ferreirinha, ou esse jogador de velocidade pelo lado. Ah, pensei que você estava falando do Ferreira, eu falei, ele tem uma intimidade diferente, é amigo, porque todo mundo fala Ferreirinha. Não, mas na camisa tá Ferreira. Ferreira, é verdade, é verdade. André, o que você achou do Cruzeiro, do São Paulo, essa questão levantada pelo Breler, da marcação, que deve ser, pelo menos na opinião do Breler, era ajustada do Cruzeiro? E assim, quando a gente falou do Palmeiras, que surpreendeu, foi justamente ter mantido a intensidade e o controle por 90 minutos. Eu acho que é por isso a gente destacou. Porque o normal é o que aconteceu ontem do Cruzeiro de São Paulo, assim, de oscilação dentro do jogo. Até no caso do Cruzeiro, um time que ainda tá, o Diniz falou, eu concordo, buscando entrosamento. Não dá para esperar que vai ser tudo perfeito, apesar dessas boas mostras no começo. Acho que das grandes estrelas, não teve tanta coisa, assim, nenhum destaque, nenhum brilho em relação à estreia. É legal do Cruzeiro ver a dinâmica, assim, como é que vai ser o time sem a bola. O Matheus Pereira mais próximo ali do Gabi, o Dudu tendo que recompor, e acho que isso vai ser um grande desafio para esse Cruzeiro, conseguir manter essa intensidade que pede o time do Diniz, ainda com dificuldade para começar a trabalhar a bola lá de trás. Mas acho que é tudo muito compreensível. Eu também achei que o Cássio poderia defender a bola, mas também acho extremamente compreensível para esse momento de pré-temporada, né? Ainda você readquirir o ritmo de jogo, então acho que está tudo dentro da normalidade. Acho que o São Paulo, de uma forma geral, foi superior na partida, criou as melhores chances. Aí acho que cabe também elogiar o Léo Aragão, goleiro do segundo tempo, que foi pelo menos 3 boas intervenções ali, ou com defesa, ou saindo bem do gol. Acho que ele foi importante também, uma defesaça ali num chute cruzado. Mas tanto ele como o Cássio tiveram dificuldade com a bola no pé, né? E aí acho que é algo para ser trabalhado, e acho que esse é o momento mais do que oportuno para desenvolver essa questão no time do Cruzeiro, ainda mais com um técnico tão autoral. Mas, de uma forma geral, assim, teve alguns elementos legais, embora tenha oscilado, e acho que o São Paulo ainda foi o time que mais criou nessa partida, mas extremamente compreensível, ainda mais de um Cruzeiro que, mais do que a questão física, é de um time que foi muito mudado. Assim, sobretudo o setor ofensivo é muito diferente do que foi a temporada passada. Revendo o lance aí, não é um frango, nada disso, não, mas eu acho que faltou o reflexo. O grande goleiro, como é o Cássio, o reflexo demais, faz parte ali na jogada. Defensável. É óbvio que o desvio ali o atrapalha. Mas um grande goleiro num grande time, nessas horas aí tem que decidir. Para mim foi uma falha do Cássio. O Eugênio pensa diferente. Não entendo dessa forma. Foi um chute a queima-roupa, 1,5 metro dele, uma bola que vinha numa trajetória, um chute completamente surpreendente, porque o próprio jogador ali, o Luciano, ele está caindo, ele está desequilibrado, ele pega do jeito que dá. Agora é muito difícil de fazer aquela defesa. Agora, em relação ao jogo como um todo, é importante destacar a diferença, né, em relação ao Palmeiras. Esse foi um jogo de pré-temporada. Exato. Literalmente um jogo de pré-temporada de duas equipes que estão em fase inicial de treinamento, especialmente o Cruzeiro, que fez muitas e muitas contratações. É um time completamente diferente. Uma primeira apresentação, e o Diniz falou isso na coletiva, e é verdade, não só para o Cruzeiro, mas para todos os times, numa temporada que está queimando etapas, né? Está queimando etapas. Os caras estão treinando há uma semana e já tem que entrar em campo e jogar. E você já vai ficar cobrando situações de tática, de física. Acho muito difícil. Então, eu acho que para um jogo como esse, tudo se releva. Porque você não teve treino, ainda mais um time novo como o Cruzeiro. Por outro lado, eu lembro também, estava vendo aqui os lances, lembrando da estreia do Luan no Corinthians.
num jogo nesse torneio. Ele fez um gol de falta e terminou o jogo como destaque do jogo. Luan estreou fazendo um gol de falta, Luan vai voar no Corinthians e tal, e Quem não falou deu que em o Luan nada. vai voar? Na época, foi o grande destaque, quando ele estreou fazendo um gol de falta num torneio desse lá nos Estados Unidos, e o Luan não deu em nada. Então, assim, qualquer conclusão pro bem ou pro mal, não quer dizer nada. É um primeiro jogo, é um treino. É quase um jogo treino, mas aí bota a Ainda assim, camisa. nós podemos analisar o jogo. Sim, podemos analisar, mas isso não Sabendo de não todos tem esses nada, detalhes. Não tem nada de definitivo, não tem nada sim. Claro que não. de estabelecer padrão nenhum. Mas assim, dá para analisar mais comportamentos coletivos do que ir para o individual. Então, mas o próprio comportamento coletivo ele é muito irrisório ainda. Sim. Ele tem momentos poucos em que você consegue identificar alguma coisa. O segundo tempo, para mim, assim, não vou usar essa expressão, mas é como se fosse um recreativo. É um recreativo. Bota aí, não tinha uma organização coletiva, nem de um time, nem de outro. Bota aí, vamos correr, porque não dá para cobrar isso. Não tem um plano tático. Os times foram completamente mudados de um tempo para o outro. Teve, sim, uma diferença de estratégia. O Cruzeiro colocou o que seria considerado o time titular no primeiro tempo e o time reserva no segundo. O São Paulo colocou 2 times mistos. Então ele tinha alguns titulares no primeiro tempo, né? Lucas, por exemplo, estava jogando, acho que o Ferreira pode ser considerado titular, outros, Arboleda na zaga, o Rafael no gol, e você vai, o Igor Vinícius na lateral, e colocou outros titulares no segundo. Então o Caleri entrou no segundo tempo. Não era o André Silva, né? O Oscar, que eu acho que chega para ser titular, entrou no segundo tempo. Misto 1 e misto 2? Misto 1 e misto 2. E aí, com isso, você tem, tecnicamente, no segundo tempo, uma equipe melhor que a do Cruzeiro. E aí você consegue dar uma impressão de que jogou melhor. Mas eu acho que essa estratégia não é para dar a impressão que jogou melhor. Essa estratégia... No primeiro tempo, o São Paulo foi melhor. Eu acho que nos 2 tempos foi melhor. Mas, assim, a estratégia do Zubeldia não é exatamente para parecer que jogou melhor e tal que o Cruzeiro, porque o resultado do jogo de ontem pouco importa. Mas ele fez essa estratégia para fugir de ter que decidir um time. Você acha? Porque se ele define um 11 agora, já começa com problema. Na entrevista coletiva, o Luciano foi fazer a entrevista coletiva como destaque do time, né, autor do gol, e ele já fala, a primeira resposta dele já é muito difícil para mim, porque eu tenho que me provar sempre, porque sempre estão querendo me tirar do time. E do lado dele estava o treinador que falou, precisamos de um meia para jogar, porque o Luciano não é um meia. Mas qual seria o problema se ele coloca um 11 que... Ele ia ter que barrar alguém. E já ia ter alguém chateado desde a pré-temporada lá. Imagina se ele barra o Luciano. O Luciano já chegou falando isso, fez o gol. Falou, graças a Deus fui abençoado com o gol, que é muito importante para mim nesse momento, porque eu tenho que estar sempre provando que eu posso jogar no time de São Paulo. E o Ferreirinha, por exemplo, para ter jogado nesse ritmo, com essa intensidade, com velocidade, é sinal que nos treinos está indo bem. Porque ele entrou... Ele foi o jogador mais ativo, você usou a perfeita expressão. Não que tenha feito, assim, tecnicamente um jogo brilhante, mas ele participou demais. Ele se ofereceu muito para o jogo. E isso faz a diferença numa partida como essa, em que muita gente está cansada, está ali ainda no ritmo mais devagar. Mas o time do Zubeldia... Mas se ele coloca o time, vamos lá, como é que ele ia encaixar? Lucas, Luciano, Caleri, Oscar e Ferreirinha. Então, ele não fez isso, ele colocou metade no primeiro tempo, metade no segundo e empurrou o problema lá para frente. Para mim, hoje, a grande disputa é Oscar e Luciano. A tendência é que seja assim. Pode ser pra mim é Luciano e Ferreirinha. Não, mas aí, para mim, já descaracteriza muito do que o Zubeldia valoriza, que é ter pelo menos um jogador de escape de velocidade pelo lado. Que o São Paulo funciona bem dessa maneira, com um jogador de velocidade. O Ferreirinha, por exemplo, no São Paulo, todo mundo esperava, agora vai ser. Pode ser que essa temporada ele deslanche de vez e assuma a condição de titular. Eu acredito, e até... O Grêmio já era assim, E até pelas opções... Lembra? Sim. O Grêmio... Mas ali no Grêmio por lesão e não conseguiu. No São Paulo realmente faltou um pouco mais da parte técnica também. Agora, eu imagino que pelas características de jogadores que o Zubeldia tem... Eric, um jogador muito leve, William Gomes da mesma forma, Ferreira, é uma vantagem ter um jogador de velocidade para puxar contra-ataque, para ser um time mais vertical como o Zubeldia gosta.
Então, eu, por exemplo, num primeiro momento, não abriria mão de ter esse jogador de velocidade só para encaixar Luciano, Lucas e Oscar. E até pensando como time, como elenco, é ótimo ter um jogador de nível no banco para guardar para o segundo tempo. Então, todas essas análises, debates, discussões, quem vai ficar de fora, ou a dúvida é Ferreirinha e Luciano, ou a dúvida é Luciano e Oscar, tudo isso é interessante. E a gente sabe que quando tiver uma semifinal de Paulistão, um grande clássico, mata-mata de Libertadores, ele vai ter aquele 11 ideal. Mas a gente acabou de ver o Zubeldia dizendo que eles vão jogar 20 jogos em 60 dias. Um jogo a cada 3 dias. Então eu imagino que vai ter espaço para todo mundo e que, por exemplo, o Oscar, com 30 e poucos anos, ele não vai, por mais que na cabeça do Zubeldia, o Oscar é meu titular, ele não vai jogar todos os jogos, senão arrebenta. Não só o Oscar, até o jogador de 20 anos. Sim. O cara vai jogar nessa intensidade a cada 3 dias, vai estourar. Então, é interessante ele ter mais de uma opção. Concordo. Não vão ser os mesmos 11 todo jogo. E até do ponto de vista de estratégia, de repente, abrir mão de um cara mais agudo para ter caras mais articuladores com o Luciano, por exemplo. Então, ter o Oscar e o Lucas em determinado jogo, de repente ter o ponto... Eu também acho que num cenário ideal, eu não abriria a mão de um... Não só pela característica, mas pelo que ele tem apresentado desde o ano passado. Acho que a lesão acabou... O Ferreirinha. A lesão atrapalhou porque ele estava num momento muito bom. E eu não acho que vai acontecer isso, mas eu também não descartaria, então, também nessa questão de sequência, de estratégia, de repente até abrir mão do Caleri e ter um jogador mais de mobilidade. Opa! Porque agora... Não acho... Agora como você abalou as estruturas. Não, mas eu não acho que vai acontecer. Como diria o Prates, deu corte. Não, aprofunda aqui. Eu não estou falando que vai acontecer isso. Você já está vendo lá no site, né? André Donk, Caleri que já quer barrar o cara. Não, mas eu estou falando de uma possibilidade que tem. Eu não abriria a mão, mas assim, até tendo em vista que não foi das melhores temporadas, teve um momento, inclusive, na eliminação da Libertadores, né? Acabou ficando marcado, mas não acho que é justo você atribuir isso ao jogador e falar que ele tem que sair do time por causa disso. Como eu falei, eu não tiraria ele, eu não manteria. Mas estou falando dentro das possibilidades de você ter, de repente, um ataque mais móvel, colocando, por exemplo, esses 4 jogadores, Luciano, Ferreirinha, Oscar e Lucas. Eu acho que poderia ser uma possibilidade a ser considerada em algum momento da temporada. Não que eu faria isso, mas assim, acho que dentro desse debate, acho que você também poderia considerar isso. É que eu acho que mesmo quando o centroavante, um cara de área como o Caleri, não está na melhor fase... E é um ídolo, é um cara identificado. Não, mas sempre aquela referência na área acaba abrindo espaço para quem vem de trás, chama a atenção dos zagueiros. É importante, a gente sabe que muitos técnicos, aliás, no mundo inteiro, quase todos, gostam de ter um jogador assim, não é? Eu só levantei a ideia da possibilidade que você tem, até durante um jogo, dependendo de um adversário. No meu São Paulo ideal, eu estaria o Caleri, não tiraria. Até o André Silva começou o jogo ontem, é um jogador interessante também, um jogador que se movimenta, que desloca a zaga. Então o São Paulo está bem servido, é um elenco hoje que oferece confiança para o treinador. E até pelas chegadas, havia preocupação da lacuna deixada pelo Wellington do lado esquerdo. Ontem, os dois que jogaram, tanto o Moreira quanto o Enzo Dias, que é a novidade, deram conta do recado. O Moreira ali jogando pelo lado esquerdo, sempre cortando para o meio, buscando jogar ali, dialogar com o meia. Fez um jogo muito correto. O Enzo Dias entrou bem, se caracterizando pelo que ele fazia de melhor no River, que é o apoio, mas defensivamente também não comprometeu, até porque no segundo tempo o Cruzeiro atacou bem menos por ali. Mas ainda vem o Wendel, né? Tem a possibilidade do Wendel no meio do ano, mas é um São Paulo hoje que, pelo que se reforçou e principalmente pela chegada do Oscar, tem um elenco essa questão bastante interessante. Das improvisações, né? Do Moreira jogar como lateral esquerdo, do Ferrarese jogar como lateral direito no segundo tempo, né? Porque está faltando gente ali para fazer essas duplas ali, né? Não sei como é que vai ser, né? Se o São Paulo ainda vai trazer de imediato jogadores para as laterais, mas talvez o Ferrarese vire o lateral direito. E olha aqui, reserva. Foi só o primeiro jogo da temporada. Cruzeiro traz muita esperança. Com o nosso linha de passe, o Vitor Biner indignado, impressionado com a volúpia dos jogadores de São Paulo e Cruzeiro, né? No que diz respeito a faltas,
estranhamentos, provocações. Vitor Bueno tá vendo o jogo na redação e falou, mas o que é isso? Esse jogo não vale nada. O que o pessoal tá tenso, nervoso, faltas mais bruscas? Deu branco aqui, O Zubeldia tomou amarelo, inclusive. Não, mas isso é legal, peraí. Isso é legal. Isso é legal. O Zubeldia tomou amarelo é legal. Isso você acha legal? Isso não é legal. Isso pode, né? O Cruzeiro faz o gol logo no começo, o erro de saída de bola do Sabino, né? Uma bela finalização do Matheus, que é o meu jogador preferido do Cruzeiro, inclusive. No Cruzeiro, obviamente, se estivesse jogando no Flamengo, eu não diria a mesma coisa, ou no Palmeiras também não. Aí tem 3 minutos, o Ferreirinha faz uma escapada, o João Marcelo chega atrasado, dá um carrinho. Eu falo, cara, com todo respeito, é um amistoso de pré-temporada. Não é legal, Você o cara pode já trocar entra 15 jogadores, você tá maluco? Isso não mostra vontade. Não mostra, não, sabe, o cara tá imbuído ali, todo mundo querendo mostrar 8 serviço. dias de preparação, não sei qual é o problema. Não, os caras têm que terminar os jogos inteiros. A temporada ainda vai começar. Você não se coloca numa situação de risco, nem você mesmo, nem o seu colega de trabalho. Você acha que o Diniz tem que chegar pros caras e falar assim, gente, menos, claro, calma, não é pra tanto. Claro, tem que ter essa e o conversa. Zubeldia também, que os caras do São Paulo, daqui a pouco começou a desandar. Tá o nível que tava no final do jogo, lá o Ferrarese batendo um pouco aqui. Falei, cara, que loucura é essa? Mas assim, quando você marca um... Tava indignado. Quando você marca um jogo entre 2 grandes clubes brasileiros, que seja em começo de temporada, é muito difícil você falar, ó, vai devagar, é amistoso, Também acho. na teoria é lindo, mas assim, e até Tá porque bom. o Cruzeiro... Espero que ninguém se machuque e que possa jogar o resto da temporada em paz. Acho que as estratégias dos técnicos foram diferentes. O Cruzeiro tinha muito claro um time forte no primeiro tempo. Titular no primeiro, reserva no segundo. E o São Paulo dois mesclou os mistos. 2 tempos. O São Paulo mesclou os 2 tempos. Então, fica até mais difícil, embora o São Paulo seja o time com mais continuidade de elenco, fica até difícil avaliar muito, porque assim, o time do São Paulo não é nem o do primeiro tempo e nem o do segundo. E o do Cruzeiro vai ser bem parecido Sabe com que tem uma pegadinha nisso, né? Eu tenho a impressão, lógico que começo de temporada, a chance de equívoco é maior. No caso. Eu acho o elenco do São Paulo, não estou falando de time titular, mais completo que o do Cruzeiro. Quando a gente olha zagueiros, volantes... mais equilibrado, né? Mais equilibrado. Mais fácil fazer isso, de você usar 2 times mais equilibrados do que o Cruzeiro, porque o Cruzeiro parece ter um time titular com potencial técnico. O time titular do Cruzeiro é melhor que o time titular do São Paulo, é isso? Não sei. Não? E acho que o Cruzeiro, apesar da contratação do Fabrício Bruno... Dizendo que não é, só não sei. De nomes acho que está assim. desequilibrado em relação a defesa e ataque. O Cruzeiro tem muito mais opção na frente, de renomadas e tal. Aliás, acaba sendo um destaque do jogo, destaque entre aspas, mas óbvio que se a gente tivesse que colocar o holofote em 3 jogadores, teriam sido Dudu, Gabigol e Oscar. Sim. E no fim, assim, foram estreias discretas. Matheus Pereira e Luciano foram os que brilharam. O que você achou? O Dudu eu quase não vi no primeiro tempo. Exato. Acho que vale Não dá pra exigir nada, né? Mas assim, há dúvidas que você tirou quando olhou para o time no campo. Por exemplo, como é que ele vai colocar, como é que vão funcionar taticamente Gabigol, Dudu, Matheus Pereira, Eduardo? Quando você viu a escalação ali e com bola você percebeu, o Matheus era quase um segundo atacante ali, especialmente sem bola, que fechava 4-4-2. E com bola, tudo bem, aquela coisa do Diniz, buscando muitas aproximações e tal. Parecia, sabe o futebol brasileiro anos 90, né? 2 volantes aqui, 2 meias, aí os meias circulando, os laterais passando bastante. Mas ainda que assim, muito erro técnico. Aí é coisa de pré-temporada mesmo, muito erro técnico, a parte física não tá legal, isso aí acho que... Entrosamento. Entrosamento também não é o ideal, enfim. Mas é que o Cruzeiro começou forte, mas com o passar do primeiro tempo, o São Paulo foi entrando no jogo, foi melhorando, tanto que quando chega ao empate, já estava merecendo chegar ao empate. Isso. Eu nem acho que o Cruzeiro tenha sido melhor no primeiro tempo. Quer dizer, faz o gol no começo, tudo bem. O São Paulo tinha uma coisa de buscar o gol, mas... Enfim, eu acho que também a avaliação do jogo aí é um pouco aquilo que a gente estava falando, né? É interessante o que o Léo fala, entender qual que é a ideia tática e no caso do Cruzeiro dá para você fazer mais isso, porque de fato ele começa com o time que vai ser muito próximo do time titular, então no caso do São Paulo nem isso, é que no caso do São Paulo a gente já sabe, né? A gente conhece já o time do Zubeldia da temporada passada, menos mudanças em relação ao Cruzeiro.
Então a gente nem precisava disso, mas claro que no caso de São Paulo, mesclando no primeiro e no segundo tempo, vira ali um misto quente nos dois tempos, você não tem muito o que tirar de conclusões. No caso do Cruzeiro, de fato, o que o Léo falou, mas é óbvio que os jogadores ainda estão longe do seu melhor momento físico, até porque, para falar só dos dois, vamos dizer, as duas maiores estrelas que estrearam hoje, o Gabigol e o Dudu, são dois jogadores que não só vêm de uma não pré-temporada, mas que já não vinham jogando constantemente. Não ano, né? Eles vêm exatamente de temporadas com poucos jogos. Então também é normal que eles levem um tempo para deslanchar. Sempre lembrando em relação ao Dudu, que historicamente esse cara que ganhou 4 bolas de prata, 1 bola de ouro e tudo mais... Segundo semestre. Segundo semestre. Em geral era o cara que estourava e deslanchava no segundo semestre. O que no futebol brasileiro tem um peso muito especial, porque a gente sabe que, no fim das contas, metade do primeiro semestre, ou mais, em geral, é consumida com o estadual. Agora, destacar que o Cássio podia ter feito melhor no gol, mas o segundo tempo do goleiro do Léo Aragão foi muito bom. Ele foi o melhor do Cruzeiro no segundo tempo. Então, não estou sugerindo nada, mas, ao mesmo tempo, assim, o Cruzeiro fez bem em segurar, porque me parece um goleiro bem interessante. Qual a tua expectativa com relação aos caras? Cara, a ideia inicial do Zubeldia, de formação do São Paulo, é uma ideia de jogo muito agressivo. Eu estou falando isso antes da reapresentação do elenco. Vai jogar com o Rafael, vai jogar com o lateral direito, deve ser o Igor, São Paulo não tem outro. A ideia é ter Juan Tressol de Alan Franco, Arboleda começando no banco. Essa ideia é antes de iniciar a temporada. Não estou falando que isso não vai mudar de acordo com o tempo. O lateral esquerdo ia ser o Wendel se representasse, vai ser o Enzo, porque é o lateral que o São Paulo tem. Pablo Maia, Alisson. E aí, Oscar do lado esquerdo, vindo jogar muito por dentro, se movimentando bastante. Lucas do lado direito, também fazendo a mesma coisa, se movimentando bastante, vindo por dentro. Luciano no meio, numa linha de 3. O Lucas já não falou que gosta mais de jogar pelo meio? Ele pode vir jogar por dentro, ele pode inverter com o Luciano. Essa é a ideia do Zubeldia, que seja um time muito envolvente, com o Caleri jogando avançado. Curioso é quando a gente olha o Cruzeiro, o Léo falava sobre os 2 meias e os atacantes, as dúvidas são muito parecidas na questão defensiva da retomada de bola. Eu acho que o São Paulo tem uma suposta pequena vantagem na comparação com o Cruzeiro. O Dudu marcava com o Abel, só com o Abel meio que de cara torta, mas fazia. O Gabigol nunca gostou de marcar. Deixou isso muito claro. No São Paulo, o Lucas nunca teve problema em marcar. O Luciano ajuda também. O Caleri volta se precisar. Obviamente não é o ideal porque ele é o centroavante. Então eles são jogadores um pouco mais dados ao coletivo do que as estrelas cruzeirenses, inclusive o Matheus Pereira. Mas assim, isso é com um jogo e 8 dias de preparação, sendo que nesses 8, 9 dias ainda teve uma viagem para fora. Qualquer conclusão, qualquer opinião sobre isso, que de repente os jogadores do Cruzeiro se afinam, gostam, o ambiente fica muito bom, o Diniz costuma fazer isso muito bem, sozinho. E aí a coisa muda, sabe? Porque tecnicamente é um time muito bom. Então, digamos assim que a expectativa em relação ao Oscar, se o time conseguir marcar bem, eu não vejo o Oscar jogar há muito tempo. Como ele é um cara muito acima da média, e isso foi esquecido pelos 8 anos fora da vitrine, eu acho que ele vai contribuir bastante para o São Paulo. O elenco do São Paulo é melhor que do ano passado. Tô pensando que o Viner achou o jogo de hoje quente, sábado tem Cruzeiro e Atlético. É isso, só isso. Só isso. Aí você vai ver o que é. E sabe o que tem agora? Elton Serra. Eu posso exigir que tire o pé? De jeito nenhum. Você vai deixar o Elton Serra? Torcedor do São Paulo, um trecho para vocês aí do pessoal da ESPN Brasil, falando sobre esse amistoso de ontem, São Paulo e Cruzeiro e São Paulo, essa pré-temporada nos Estados Unidos. Você, o que achou da partida? O São Paulo deixou boa impressão para a sequência da temporada? Gostou do jogo? Foi um time misto, um time no primeiro tempo, outro time no segundo tempo. Caleri mesmo jogou o segundo tempo. Luciano fez o gol de empate, ainda no primeiro tempo. Ficou no 1-1. Mas ainda a primeira partida, acredito que não dá nem para tirar muitas conclusões dessa partida, porque foi o primeiro jogo, é natural, o time ainda não está no 100% ainda no ritmo. Muita coisa acredito que vai melhorar, evoluir. Mas o torcedor ontem pôde acompanhar aí a estreia do São Paulo e ver, matar a saudade também do time.
que já fazia dias, né, que não viu o São Paulo jogar uma partida, e fez esse amistoso de ontem contra o Cruzeiro lá nos Estados Unidos. O Zubeldia, né, começou com um time misto no primeiro tempo, segundo tempo foi outro time, mudou também até o goleiro, né, mudou todo o time. O Cruzeiro também, né, começou com um time, depois mudou no segundo tempo e ficou no 1-1. Mas foi um bom jogo, né? Bom jogo dos dois times. No segundo tempo, acredito que o São Paulo jogou melhor, mas não dá para tirar, né, muitas conclusões. Deixe a sua opinião aqui nos comentários do que você achou aí da partida, né, desse amistoso, e a sua expectativa para as próximas partidas, para os próximos jogos. Ainda tem mais um amistoso, depois o São Paulo faz a estreia do Campeonato Paulista. O São Paulo tem a estreia, né, no Campeonato Paulista, tem mais um amistoso nessa pré-temporada nos Estados Unidos contra o Flamengo. Vamos aguardar, né, as próximas partidas. É isso, deixa sua opinião aqui abaixo, valeu e até o próximo vídeo.